Olá, meu nome é Adriano Fabro. Essa é uma aula do curso de processamento de sinais e sistemas mecânicos lineares sobre transformada de Fourier, né? Nessa aula a gente vai dividir ela em três partes, tá? A primeira a gente vai falar sobre a transformada, ou também conhecida como a integral de Fourier, e algumas de suas propriedades. Na segunda parte, a gente vai falar sobre o espectro de energia e a interpretação de fase da transformada de Fourier. E na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre a sua utilização em sistemas lineares invariantes no tempo, que a gente chama de sistemas LTI, e e o conceito de função-resposta em frequência e integral de convolução. Tá? No final dessas três partes, né, no final dessa aula, eu espero que você seja capaz de descrever um sinal contínuo não periódico no domínio da frequência. Né? Lembra que na aula passada a gente falou sobre séries de Fourier e sinais periódicos. Né? Utilizar a propriedade de transformada, utilizar as propriedades da transformada de Fourier de maneira geral, né? Interpretar um sinal em termos do seu conteúdo de energia e calcular a solução de um sistema LTI em termos da transformada de Fourier. Como eu falei, né, na aula passada, a gente parou na análise de sinais periódicos. Né? Obviamente, nem todo sinal é periódico, né? A gente fez uma discussão sobre isso. Então, eu não consigo, em princípio, usar a série de Fourier para representar todo e qualquer sinal. Né? Eu vou ter muitos sinais de interesse que eu não consigo fazer isso daí. Então, aí que entra a transformada de Fourier na jogada, para a gente poder interpretar sinais que não são periódicos, né? E a gente pode fazer uma definição da transformada de Fourier a partir de uma extensão da série de Fourier, tá? Onde aquele meu somatório da série, né? Lembra que eu conseguia representar um sinal periódico como um somatório de harmônicos da minha frequência fundamental, 1 sobre TP, tá? Onde eu simplesmente tinha que calcular os coeficientes dessa série, né? E aí a ideia é que a gente vai estender esse conceito para um sinal não periódico, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, imagina que eu tenho aqui um sinal periódico qualquer, né? A gente pôs um exemplo aqui desse tipo de onda, né? E que em algum momento esse sinal ele tem um período TP, tá? Agora, imagina o que acontece se eu começar a estender esse período TP, aumentar de maneira indefinida. Então, começa a aumentar esse período TP aqui. A gente fez uma análise parecida com essa lá na série de Fourier, né, onde eu aumentava o número de períodos que eu pegava no meu sinal, né, então eu aumentava aquele comprimento. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui eu vou aumentando o período do meu sinal, empurrando essas partes periódicas lá para o infinito, vou aumentando ele de maneira indefinida sem distorcer esse sinal aqui, né? Dessa maneira, na medida que eu aumento esse número TP, a cara desse sinal aqui tende a ficar parecido como se fosse um pulso perto desse meu período T0, né? Uma consequência direta disso, né, é que, lembra lá que a minha frequência fundamental era 1 sobre esse período do meu sinal, né? E aí essa medida vai ficando cada vez menor, então essa minha frequência fundamental vai tendendo a um número muito pequeno, né? De modo que a gente pode representar esse cara aqui por um ΔF, né? Então, na medida que o meu período aumenta, tende para o infinito, esse meu ΔF aqui tende a zero. Tudo bem? E aí, se eu considerar o meu coeficiente da série de Fourier, né? Como é que a gente calculava isso? Aqui, usando a forma complexa, né? Eu pegava o meu sinal periódico e projetava em cima de um harmônico aqui na forma complexa, e essa projeção do sinal nesse harmônico dava o meu coeficiente da série de Fourier, tá? Só que agora, o que a gente fez? A gente fez o TP aumentar indefinidamente, de modo que o meu ΔF tende a zero. Então eu tinha lá 1 sobre TP, integral dessa expressão aqui, né? Agora ficou o limite dessa expressão, onde 1 sobre TP representou por ΔF, tendendo a zero. E a gente escreveu aqui esse Fn como sendo n vezes a frequência fundamental, né? Então, Fn definido aqui.
se eu passar esse ΔF aqui dividindo, né? Por que eu vou fazer isso? Porque como esse ΔF tende a zero, o coeficiente aqui da série de Fourier ele também vai tender a zero, né? Aparentemente ele vai tender a zero aqui, a não ser que algum problema nessa expansão. Então, para a gente não ter esse problema aqui, eu passo esse ΔF dividindo aqui, e aí eu vou avaliar o limite do meu coeficiente da série de Fourier dividido por esse ΔF no limite de quando o meu ΔF tende a zero, né? Isso é equivalente a olhar essa expressão no limite quando o meu TP tende ao infinito, né? Então eu estou estendendo os limites de integração e fazendo com que a minha frequência fundamental seja cada vez menor, tá? Então, esse limite aqui, quando o meu ΔF tende a zero, é, por definição, a minha transformada de Fourier, tá? Então, repara que eu relaciono a minha transformada de Fourier, né, assumindo que esse limite aqui existe, né, tem algumas condições de existência lá, a gente não vai tratar aqui, mas eu tenho uma certa densidade aqui por frequência do meu coeficiente da série de Fourier. Então eu defino a minha transformada de Fourier, ou a minha integral de Fourier, né, a partir dessa extensão do meu sinal periódico para um sinal não periódico, né? Então, como o limite do meu sinal periódico foi para o infinito, então agora eu estou falando que eu posso usar qualquer sinal não periódico, né? Em princípio, tá? Repara que como o meu ΔF aqui foi para zero, então eu tenho esse termo aqui Fn, né? Que é um n vezes a minha frequência fundamental. Então ele é como se fosse um n vezes um f muito pequeno, né? Quase um df aí, né? Na verdade, no limite ele se torna um df, de modo que esse Fn aqui vira uma variável contínua e a gente chama ela de frequência mesmo, né? E a partir disso a gente define aí, agora completamente, né, a transformada ou integral de Fourier como essa expressão aqui. Então repara que ela é bem parecida também, né, com a série de Fourier, onde eu tinha o termo da série, agora virou uma integral, dessa expressão aqui, né, que no fundo é uma projeção do meu sinal sobre um espectro harmônico aqui, só que agora contínuo na frequência. Então repara que eu já tenho uma diferença fundamental de um espectro da série de Fourier, de um sinal periódico, para um espectro ou uma representação em frequência de um sinal não periódico, né? Que o meu eixo da frequência aqui ele não é mais discreto, ele é um contínuo agora. Lembrando aí que a série de Fourier ele tem a frequência discreta, né? Justamente isso. Então, eu posso, a partir dessa definição, a partir dessa análise aí, eu consigo também definir a inversa, né? Então, dado os coeficientes da série de Fourier, como a gente definiu lá, eu quero calcular qual é o meu sinal no tempo, tá? A gente já sabe lá que para eu calcular o meu coeficiente da série de Fourier, eu tenho que usar, eu posso usar o valor da minha integral vezes o ΔF, né? Porque ele é uma densidade. E aí, se eu fizer esse ΔF tender a zero, no limite, eu tenho esse termo aqui vira uma integral, porque o n, que era um discreto, ele vai virar um contínuo, né? E aí eu consigo definir a minha transformada inversa de Fourier, tá? De modo geral, né, como eu comentei, esses sinais têm que satisfazer essa condição aqui, tá? O que é razoável, né, porque a gente fez o período do sinal tender ao infinito, né? Então, o meu sinal, em princípio, ele vem lá do menos infinito até o mais infinito. E aí, basicamente, o que essa condição aqui quer dizer é que o meu sinal ele tem que ter uma quantidade de energia finita, tá? Ele tem que ser um sinal de energia finita, e a gente pode interpretar isso. Alguns comentários aqui, interpretação, né? Então, acho que já ficou aqui, a gente destacou bastante que a transformada de Fourier ela é uma densidade por frequência, né? Então, se o meu sinal no tempo lá, x de t, por exemplo, fosse dado em volts, então o módulo da transformada de Fourier é em volts por hertz, tá? Uma densidade por frequência lá. Lembrando a definição que a gente partiu da série de Fourier,
Tá? Se eu quiser calcular a minha contribuição em magnitude, né, eu tenho que multiplicar por o módulo da transformada por df, né? Esse termo da minha transformada é um número complexo, né? O que significa que ele tem amplitude e fase. Tá? Isso a gente já imaginava, né? Por causa dos termos da série de Fourier. Ou posso representar ele também em termos de uma parte real e uma parte imaginária, né? Então, isso leva a duas interpretações gráficas, né? Ou dois gráficos que são bem utilizados, né? Que aparecem com frequência pra gente. Provavelmente esses daqui, essa representação de amplitude e fase, ela vai ser mais utilizada para a gente no curso, né? Então eu tenho aqui um gráfico de amplitude da transformada de Fourier em função da frequência contínua, né? E um gráfico de fase em função da frequência contínua também. Então repara que agora, só reforçando, né, o meu sinal ele é contínuo ao longo da frequência, ele não é mais discreto ao longo da frequência, né? Mesma coisa aqui para fase, né? Repara também que eu tenho aquelas propriedades de par e ímpar, né? Então a amplitude é par e a fase é ímpar. Também vale aqui, né? Uma outra representação é uma representação paramétrica, né? Então eu tenho aqui o que a gente chama de diagrama de Nyquist, né? Que eu posso representar a minha transformada de Fourier através dessa representação paramétrica, utilizando um eixo num plano complexo, né, com um eixo real e um eixo imaginário. E aí, como é que eu construo esse gráfico? Né? Eu coloco um ponto aqui da transformada de Fourier para cada valor de frequência e vou aumentando esse valor de frequência e vou seguindo aqui essa curva no gráfico, né? Geralmente para frequências negativas eu vou ficar desse lado aqui, e para frequências negativas eu vou ficar desse lado aqui, tá? A gente consegue recuperar a amplitude e fase também a partir desse diagrama de Nyquist, né? Simplesmente olhando o sinal do gráfico a partir da origem, né? Então ele aumenta aqui parametricamente com o valor da frequência nesse plano real e imaginário aqui, tá bom? Um outro conceito aqui que a gente pode falar agora é sobre o espectro de energia, né? Então, a gente vai falar qual é a energia que está contida no meu sinal, né? Então, partindo aqui daquele conceito que a gente já está acostumado, né? Então, aplicando uma voltagem aqui num resistor de 1 ohm, então a energia total dissipada no sinal é esse cara aqui. Então, que é a integral do meu x ao quadrado dt, né? Então, isso daqui me dá a energia total, a gente chama que é a energia total contida no meu sinal no tempo, né? Partindo dessa definição aqui, né, a gente pode reescrever ela utilizando a transformada de Fourier, né? Então a gente pega esse sinal x ao quadrado, reescreve ele em termos de um x e o seu conjugado aqui de x de t, né? E aí eu aplico a transformada de Fourier de cada um desses sinais no tempo, né? Então eu tenho aqui a transformada de Fourier de x de t, que é o x nessa frequência f1 df1, e a transformada de Fourier, né? Esse é relativo a esse cara aqui, e a transformada de Fourier, vou pegar aqui, do seu conjugado, desse termo conjugado aqui, que vai virar esse x de f2 df2. Tudo bem? Repara que agora eu tenho aqui um x de f1, x de f2 conjugado, exponencial, e dois termos de exponenciais aqui que a gente combina, e aí tem esse termo geral aqui combinando os dois, tá? E aí, se a gente lembrar das propriedades de algumas propriedades que a gente viu na aula passada, né? Eu vou lembrar desse cara aqui. Então eu vou ver que a integral de menos infinito a infinito de e elevado a 2π, esse termo dt, me dá o delta de Dirac, tá? E aí, de novo, aplicando uma das propriedades lá do delta de Dirac, né? Que era aquela propriedade de peneiramento, eu vou ter que a integral de menos infinito até o mais infinito de f1 menos f2 é o valor da função em f2. Então, eu vou integrar esse cara aqui
E aí, como vai ficar 2F2, a gente simplesmente vai chamar de F e vai sobrar esse termo aqui, tá? Então, o que que esse teorema, o que que esse resultado está dizendo para a gente? Que a energia contida no meu sinal no tempo tem uma equivalência da energia contida no meu sinal em frequência, né? Que é o que a gente chama lá a relação de energia ou o teorema de Parseval, né? Então eu consigo descrever a energia contida no sinal no tempo também em termos dos coeficientes ou do termo da transformada de Fourier, né? Então a gente tem o conteúdo espectral, conteúdo de energia nessa representação espectral do meu sinal, tá? Esse termo aqui a gente chama ele de densidade espectral de energia do sinal. Esse termo de x de f aqui, o módulo de x de f ao quadrado, tá? Porque basicamente ele vai dizer pra gente qual é a densidade de energia, né? Lembra que isso aqui é uma densidade por banda de frequência contida no meu sinal. E aí, finalizando essa parte, né, a gente sempre tem aqui pares de transformadas de Fourier, né? Então eu tenho aqui uma transformada inversa e uma transformada, com essa representação aqui é uma maneira que a gente pode utilizar, né? Equivalentemente, eu posso colocar esse coeficiente 1 sobre 2π nesse termo aqui, na representação da transformada de Fourier, né, e não na transformada inversa, ou colocar 1 sobre raiz de 2π na transformada inversa e 1 sobre raiz de 2π na transformada direta aqui, tá? Então eu tenho essas três definições equivalentes aqui que eu posso usar qualquer uma delas funciona da mesma maneira, tá? O que eu não posso fazer é usar essa representação aqui e misturar com, por exemplo, com essa, né? Então eu vou ter um erro na amplitude aí em alguns dos meus coeficientes, tá? Ou misturar essa com essa daqui, por exemplo. Então são três representações equivalentes da minha transformada de Fourier. Então eu vou terminar por aqui, a gente continua na parte 2.